Bom dia. Vamos ler hoje primeira carta de Pedro 2. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todas as formas de maldizer as pessoas. Sejam como recém-nascidos, sedentos do puro leite da palavra, para que, por meio dele, cresçam para a libertação, porque vocês provaram que Adonai é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelas pessoas, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo utilizados na edificação de uma casa espiritual para serem corranins separados, sacerdotes separados para Deus, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a ele por meio de Yeshua, o Messias. Esta é a razão do Taná dizer: venham, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e todo aquele que põe sua confiança nela, com certeza, não será humilhado. Portanto, para vocês, os que mantêm a confiança, esta pedra é preciosa. Mas para aqueles que não confiam, a mesma pedra que os seus construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E também, pedra que faz as pessoas tropeçarem e a rocha sobre a qual caem. Eles tropeçaram na palavra, desobedecem a ela como foi planejado. Vocês, porém, são um povo escolhido, os corranins do rei, a nação santa, o povo pertencente a Deus. Por quê? Para louvar aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anteriormente, vocês não eram um povo, mas agora são o povo de Deus. Antes, vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos amigos, insisto em que vocês, como estrangeiros e residentes temporários, não cedam aos desejos de sua velha natureza, sempre em guerra contra vocês. Vivam, porém, de forma honrosa entre os pagãos, porque ainda que eles acusem de praticarem o mal, como resultado da observação de suas boas ações, possam dar glórias a Deus no dia de sua vinda. Por causa do Senhor, submetam-se a toda a autoridade humana, quer ao imperador como autoridade suprema, quer aos governantes como enviados dele para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciam a conversa ignorante de indivíduos tolos. Submetam-se como as pessoas que são livres, mas não permitam que sua liberdade sirva de desculpa para o mal. Em vez disso, submetam-se como escravos de Deus. Sejam respeitosos para com todos, mantenham o amor pelos irmãos, temam a Deus e honrem o imperador. Servos domésticos, sujeitem-se aos seus senhores, demonstrando-lhe todo o respeito, não apenas aos que são bons e atenciosos, mas também aos severos, porque é digno que alguém, por sua consciência para com Deus, suporte a dor e punição imerecida, que crédito há em suportar o castigo merecido por ter feito algo errado? Mas se vocês suportarem a punição, mesmo tendo feito o que é correto, Deus olhará para isso com favor. De fato, para isso é que vocês foram chamados, porque também o Messias sofreu a favor de vocês, deixando o exemplo para que sigam os passos dele. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em seus lábios. Quando insultava, não retaliava em ofensas. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava seus agressores àquele que julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre a estaca, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a sua justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, que cuida de vocês. Amém. Esse texto de Pedro está falando a judeus convertidos, aqueles que estavam conhecendo o Messias que outrora foi rejeitado, porque Jesus disse que ele veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas? São aquelas outras 10 tribos que estavam espalhadas, misturadas pelos povos. Pessoas que tinham a sua origem, talvez, naquela divisão babilônica, dos samaritanos. E eles estavam ali sedentos por essa nova palavra. E Pedro foi chamado a falar para essas pessoas. E a nós, que também somos essas ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram misturadas entre os povos. Hoje, muitos de nós brasileiros,
hispanos, pessoas europeus, estamos assim com resquícios, pequenos traços judaicos no nosso sangue. Somos essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqueles que não possuem nenhum tipo de ascendência, talvez por não estarem localizados geograficamente, não terem nenhum tipo de vínculo com o povo judeu fisicamente, hoje nós somos chamados como estrangeiros e residentes temporários deste mundo. Mas não somos pagãos, não somos goins, no sentido de que somos nações que não reconhecem ao Eterno como o único Deus, o Deus Errade, único, verdadeiro, e a Machia como Salvador. Somos povo dele a partir do momento em que aceitamos o seu Messias como o Messias prometido, o judeu que foi prometido como sacrifício vivo para nós, nos enxertarmos novamente a casa de Israel. E logo depois que nós falamos ontem sobre tabernáculo, ele vai falar sobre pedra, e falamos também sobre pedras nas roupas dos sacerdotes. Ele traz essa alegoria, Pedro, quando ele fala: venham, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Lembrem também daquela estátua de Daniel, em que sairia uma pequena pedra que rolaria do pé de ferro misturado com barro. Ferro fala da dureza do sistema romano, que é o que nós estamos vivendo hoje, um sistema, essa democracia que é originada do sistema romano, nessa justiça. E nós estamos também misturados com barro, que é a democracia, o poder pelo povo, o poder pelo homem. Barro representa a nossa natureza humana. E dessa mistura rolaria uma pedra, que dessa pedra derrubaria todos os impérios. E quem é essa pedra, meus queridos? É Machia ben David, que virá. É Machia ben Yosef, que veio como Yeshua HaMashia, no tempo certo, para falar e pregar as boas novas. Aquele povo, alguns o seguiram, e por isso que o evangelho chegou até nós, e a plenitude dos gentios conseguiu se completar. E hoje, ele voltará, certa estou disso, e ele vai derrubar todos os tronos. Essa pequena pedra que os construtores e originais rejeitaram é a pedra angular, aquela que veio da mistura desses povos, mistura de Roma, que significa o ferro, duro, forte, impetuoso, conquistador, e o barro, que é a democracia, que é o que nós estamos vivendo hoje, um governo humano, um governo baseado na vontade do povo, é a vontade de Deus, não necessariamente, mas dessa mistura que saiu, que foi necessária para que o povo, que todos os povos conhecessem a Torá, conhecessem a profundidade do único Deus que existe, através do seu Machia, do seu Filho amado, Yeshua HaMashia, nós podemos ser alcançados e receber essa preciosidade da pérola que é a palavra do eterno Deus. Bom, com essa reflexão, trazendo Pedro para complementar o estudo da Torá, o estudo das paraxás, que dessa semana nós conseguimos verificar que não existe Novo e Velho Testamento. O Velho não passou. É tudo uma palavra progressiva de Deus, uma revelação aos poucos para que todo o propósito de Deus fosse cumprido. Não existe quem errou, quem acertou, falhas. Existe um propósito soberano para que nós, goins, e hoje enxertos da casa de Israel, pudéssemos estar aqui estudando profundamente as verdades bíblicas através do Filho Jesus. Não existe, irmãos, que eu quero deixar isso claro, a substituição. Deus ama o povo de Israel de uma forma muito especial. Nós somos enxertados naquela oliveira, como Paulo fala em Romanos 11. Nós somos enxertados. Ele não cortou a oliveira para plantar uma nova. Ele quebrou alguns galhos, que foram esses construtores que rejeitaram a pedra inicial, a pedra angular, para que nós,
pela misericórdia de Deus, pudéssemos ser enxertados em Israel. E haverá o tempo em que Mashiach ben Yosef vai se revelar aos seus irmãos como Mashiach ben David e vai mostrar-se a eles como aquele que era o enviado dos povos para cumprir tudo aquilo que foi predito sobre ele. Porque Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. E hoje, nós aqui, como estrangeiros residentes temporários deste mundo, não deixemos nos ceder pela velha natureza, não nos deixemos cegar por esse sistema humano que nos cerca de divisão, mas que nós possamos enxergarmos como galhos enxertados na videira, que precisam dar o seu fruto ao tempo certo, como temos que dar, ensinando, sendo testemunho, amando a oliveira a qual nós fomos enxertados, reconhecendo que o nosso Mashiach, ele vem originário do povo de Israel, como foi dito pelo Senhor, para que de todos os povos fossem feitos um, para a glória do Senhor. Então que hoje possamos ter em nós, receber em nós a pedra angular preciosa, que é a base do tabernáculo, que é a base da igreja. Amém.